Professor Zenon, me ouve bem? Perfeitamente, professor. Tranquilo. Esperar mais alguns minutinhos aqui. O pessoal acabar de chegar, professor. Nós já damos início à nossa palestra, tá bom? Estamos Perfeito. até adiantados, faltam 3 minutos ainda. Eu já retorno aqui, tá bom? Tudo bem, Vai professor. recepcionando o pessoal aí. Ok. Valeu. Boa noite, pessoal. Boa noite, Fabiano, pessoal que está chegando. Para eles, nós vamos dar 5 minutos de tolerância, só para o pessoal acabar de chegar e a gente vai começar a palestra. Boa noite, turma. Nós vamos dar 5 minutos de tolerância aqui para o pessoal ir chegando e logo, logo nós começamos. Boa noite, Eliana. Boa noite, Danilo. Boa noite, Edson. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Gilmar, Márcio, Maria Paula, Tayane. Já a gente começa.
Boa noite, pessoal. Vamos aguardar só mais 2 minutinhos, a gente já inicia, tá bom?
Professor Davi Zenon, tudo bem por aí? Tudo bem, professor Regis. Pessoal, me desculpem a demora aqui, o atraso. Estava resolvendo algumas questões com os veteranos ali. Professor Davi Zenon, seja muito bem-vindo à nossa primeira Semana Magna, né? Esse é um sonho que nós idealizamos no semestre passado. Infelizmente, com a primeira turma não conseguimos realizar. E agora estamos realizando esse sonho de ter uma semana inaugural do curso de Direito. Qual a importância disso? Vocês terão acesso já aos seus professores, aqueles que ainda não o conhecem, para poder ter uma ideia de pesquisa, de como os seus professores são, né? E em decorrência disso também, colocar em pauta alguns assuntos que são extremamente relevantes. Não por menos, né? Hoje nós temos aqui uma temática toda peculiar do professor Davi Zenon, que é decorrente das suas pesquisas científicas. E hoje nós temos, então, para analisar a era dos robôs, inteligência artificial e o futuro dos direitos. O professor Davi Zenon, que é mestre em Direito Constitucional, é um amigo de longa data, nos conhecemos através da pesquisa e hoje tenho a honra de chamá-lo de colega aqui na Unopar, Direito Unopar Itajubá. Já estivemos hoje na rádio, né, falando sobre um tema polêmico, sobre a prisão do deputado, né, professor? Se quiser dar uma canja depois para os alunos sobre esse tema também, é bem interessante, né, por ser polêmico e para que a gente possa, disse hoje em conversa com o Zeno, algo que é muito importante para nós que somos operadores do direito, vocês, né, interessados, calouros, e para nós, professores, advogados, que para que nós possamos expor as nossas opiniões, é extremamente importante que a gente vá à fonte, busque informações na fonte e não repasse informações de canais que não são oficiais ou que já vêm com uma visão deturpada do assunto. Então, para que nós possamos falar sobre direito, é sempre importante que nós tenhamos conhecimento. E é por isso que vocês estão numa faculdade que é nota 5 no MEC. Vocês têm aqui os melhores profissionais para poder orientá-los quanto à carreira de vocês enquanto operadores do direito. Sem mais delongas, professor Davi Zenon, agradeço mais uma vez o seu aceite, né, em poder nos brindar hoje com a sua palestra, e a partir de agora, então, os alunos são todos seus. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, professor Regis. Eu que agradeço, uma grande honra estar aqui, fazer parte desta equipe da Unopar Itajubá, e vamos que vamos debater os temas mais palpitantes do universo jurídico. Bom, pessoal, boa noite. Agora já vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje sobre um tema que eu acho extremamente importante. Aliás, o direito por si, ele traz temas muito palpitantes de fato, né? Temas importantes, temas relevantes, e o Brasil é um grande celeiro de produção dessas questões jurídicas. O professor Regis já mencionou, hoje nós tivemos uma entrevista em uma rádio aqui de Itajubá para discutir, para debater exatamente as questões polêmicas a respeito daquele caso do deputado Daniel Silveira, né, a questão da imunidade parlamentar e a sua prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal, todas as implicações que isso acaba acarretando, as celeumas jurídicas, os debates jurídicos em cima disso, né? Uma questão extremamente gravosa, uma questão que realmente chama a atenção do universo jurídico. A Constituição fala que todos têm imunidade, os deputados e senadores gozam de imunidade parlamentar, ou seja, eles são invioláveis por palavras, opiniões e votos. E, de repente, a gente vê um deputado que emitiu o seu posicionamento em um vídeo publicado nas mídias sociais e, de repente, foi preso por isso, né? E como ficaria a questão da imunidade? A gente percebe que, muitas vezes, fora do ambiente acadêmico, as pessoas têm uma visão um pouco mais limitada a respeito das consequências desta prisão efetiva. Muitos concordam ou discordam, mas sem saber exatamente por quê. Fazem calcado em um pensamento de opinião.
né? Nós vimos que a grande questão é saber e debater a respeito desse tema em especial, se a imunidade parlamentar prevista na Constituição ela é absoluta ou não. Se a gente entender que ela é absoluta, aí um parlamentar ele pode fazer o que ele bem entender, ele pode falar o que ele quiser. Quando eu digo falar o que ele quiser, é falar o que ele quiser mesmo, né? Imaginem vocês, qualquer deputado ou senador poderia vir a público gravar um vídeo incitando o racismo, por exemplo, pregando que todos os negros fossem dizimados, por exemplo, pregando preconceito contra judeus, contra homossexuais, contra minorias, e não se poderia fazer nada contra isso, né? Por quê? Porque há aquela compreensão de que essa imunidade parlamentar ela é absoluta. A Constituição falou que é inviolável, que eu não posso responder criminalmente pelas minhas palavras, opiniões e voto, então eu posso fazer o que eu bem entender como um deputado federal. O problema de se pensar nisso é exatamente nas consequências que isso acarreta, né? A primeira eu já mencionei. É grave a gente compreender a imunidade parlamentar como algo absoluto, pleno, com o qual nós não podemos relativizar em nenhuma hipótese, porque isso abre espaço para qualquer tipo de discurso. E o segundo, porém, é exatamente aí que é a pedra de toque da decisão do Supremo, no que tange a natureza mesmo dessa imunidade parlamentar. Muitas pessoas, e a gente do direito, né, nós do direito, nós somos impulsionados a acreditar que se há uma imunidade, significa que é um privilégio. Nós confundimos prerrogativa com privilégio, né? A imunidade parlamentar ela não é um privilégio, ela é uma prerrogativa. E prerrogativa é uma garantia do indivíduo em razão do cargo que ocupa. Não é privilégio, privilégio não é garantia, privilégio é benesse, é benefício, é vantagem de um sobre o outro. Isso não existe, não é o caso, né? Então, essa foi uma das questões que realmente estão chamando a atenção, né, do universo jurídico nesse momento. A prisão tem vários fatores, se seria possível a prisão em flagrante delito, se não, sobre a interpretação do Supremo Tribunal Federal a respeito da necessidade de prisão. Nós vivemos em um tempo, e nós nos esquecemos, né, de que a regra não é a prisão. A regra é a liberdade. Prisão é a exceção. Né? Então, nós temos outras medidas cautelares que poderiam ser manejadas de repente, né? Usar a tornozeleira eletrônica ou ficar dentro de casa, ficar impedido do exercício das suas funções, ou, de certa maneira, se afastar das mídias sociais com publicações desse teor. Talvez nós tivéssemos, quem sabe, eventualmente, outras medidas mais pertinentes, mais adequadas do que a própria prisão. Mas o Supremo tem os seus posicionamentos, é ele que interpreta a Constituição, e é claro que a saída que ele adotou foi uma das saídas possíveis e viáveis, né? Mas além desse tema também, palpitante, que hoje a gente debateu na rádio e que vocês verão ao longo do curso de Direito minuciosamente, né, que é importante debater essas questões, porque quando a gente alcança aquela matéria, fica muito mais fácil para a gente seguir, para a gente tocar, porque nós temos casos práticos já na nossa cabeça. Mas além desta questão, o tema que me traz aqui hoje, nessa reunião, nesse bate-papo com vocês, é exatamente a respeito da era dos robôs, inteligência artificial e o futuro dos direitos. A tecnologia, pessoal, ela causa um impacto gigantesco na vida das pessoas. Para vocês terem uma ideia, uma das discussões daquele caso que nós acabamos de mencionar, que o professor Regis fez a introdução, o caso do deputado, uma das questões jurídicas que foram debatidas era se aquilo foi um flagrante ou não. Percebam, por quê? Porque considera-se flagrante delito aquele que está cometendo um crime, acaba de cometer um crime ou é encontrado logo depois com instrumentos, papéis, enfim, que façam presumir ou que indiquem ser ele o autor do crime. No caso, ou o sujeito estaria cometendo a ofensa, cometendo a ameaça contra um outro poder instituído, ou então ele deveria ter acabado de cometer. Mas percebam, a ofensa não foi face a face. A ofensa, ele não chegou diante de um ministro do Supremo, seja ele qual for, e proferiu aquelas duras palavras. O que ele fez? Ele gravou um vídeo
e publicou no seu canal no YouTube, nas mídias sociais. Dias depois aquilo viralizou. Depois que viralizou, chegou ao conhecimento das autoridades públicas e a consequência foi a prisão daquele deputado. Muitos criticaram, falaram, olha, na verdade, ele cometeu esse delito lá atrás, quando ele gravou o vídeo. Aí vem uma outra corrente que fala, não, ele comete o crime quando a gente pratica uma ofensa no ambiente virtual, na internet, nesses tempos modernos. Cada vez que alguém acessa o vídeo ofensivo que você publicou, você está cometendo aquele crime. É um crime que se estende pelo tempo. É o que a gente chama de crime permanente, que vocês verão ao longo das aulas aqui no nosso curso de Direito da Unopar Itajubá. Então a tecnologia ela mudou até mesmo o direito, né? Nós temos que lidar com essas questões. Bom, e aí a tecnologia? E se eu ofender alguém nas redes sociais? Isso tem alguma validade? Não tem validade? Rede social é terra de ninguém? Eu posso fazer tudo? Ah, alguém me ofendeu no Facebook, uma ofensa gravíssima. Eu vou tirar um print e juntar como prova. Tá bom? É suficiente? Print pode ser usado como instrumento de prova? São as novas discussões do direito que passam exatamente pelo avanço tecnológico. Isso é uma realidade inexorável. É inevitável o direito ter que se adaptar a esta nova era digital, a este novo mundo. E o tema que nós vamos abordar hoje, robôs, inteligência, a era dos robôs, inteligência artificial e o futuro dos direitos, é um passo bem adiante do que a gente pode enfrentar. Na verdade, é uma realidade que já está presente, mas cada vez mais, com o avanço vertiginoso do progresso tecnológico, nós alcançamos um nível e um patamar de assombro, de assustar aonde nós conseguimos chegar, em qual nível de desenvolvimento científico e tecnológico que nós alcançamos e o que nos espera, ou o que pode nos esperar. Bom, eu não sei se vocês tiveram conhecimento, mas alguns anos atrás, poucos anos atrás, uns 2 anos atrás, se não me engano, foi apresentada à comunidade, né, noticiado, uma robô de inteligência artificial chamada Sofia. Na verdade, ela foi apresentada num projeto chamado Projeto Neon, que objetivava construir uma cidade do futuro que seria construída, que seria mantida majoritariamente por robôs. Esse Projeto Neon, essa cidade do futuro, ela teria cerca de 26.500 quilômetros quadrados, ficaria localizada ali nos territórios da Arábia Saudita, do Egito e da Jordânia. E qual que é o intuito? Neste momento em que se foi apresentar o Projeto Neon, projeto da cidade do futuro, uma cidade que seria sustentável, que seria construída e mantida majoritariamente por robôs e seria alimentada por fontes de energia renováveis, né? A expectativa, inclusive, era de que o número de robôs naquela cidade do futuro seja maior, exceda a população de seres humanos e que essa cidade tenha a renda per capita maior do mundo. Neste fenômeno futurista de apresentação de uma cidade do futuro, com fontes de energias renováveis, com a construção e manutenção por robôs de inteligência artificial, foi apresentada a Sofia. Alguém aqui se recorda da apresentação da Sofia ou já viu a Sofia em algum momento, pessoal? Você consegue admitir? Consigo todo. Para quem não conhece, vocês estão conseguindo ver, pessoal, a entrevista? Você lembra que tem que clicar no ícone palpite de ver áudio? Não. Compartilhar a tela? Não. Fecha aqui. Pode. Volta lá no Teams. Quando você vai, tira. Na hora que você vai compartilhar a tela, clica aí.
Você vem aqui, ó, incluir áudio. Perfeito. Tá? E vai na primeira aqui. Perfeito, obrigado. Bom, o professor Regis aqui me auxiliou providencialmente. E eu vou... Para quem não conhece, pessoal, a Sofia tá aí. Sophia, you went out last night for the first time. How was that experience for you? I had a blast yesterday. And did you interact with many humans? Of course. You've been in Portugal for quite a few days now. Have you learned any Portuguese words? Bom dia. And do you know anything about Portugal or any famous Portuguese? Unfortunately, I have to rely on my handlers to take me places I don't get to really decide on my own yet. I guess that's what it's like to be a child. Last month, you became the first robo-citizen of the world. How do you intend to contribute for this world? Are you talking about my Saudi Arabian citizenship? Exactly. I was surprised. As a robot, my creators feel I am a citizen of the world. But then I realized that Saudi Arabia was just the first country to recognize that. And do you know that now in Saudi Arabia you have more rights than women and foreigners? Muslim women and all non-Muslims do not have the same rights as Muslim men in Saudi Arabia. I am not a woman or man, and I am not yet aware enough to have religion. But I still think equal rights for everyone is crucial for the future of this planet. It's very important, and I want to help people who are working towards equality. And what do you think about this world? Does anything worries you? Taking a shower or bath scares the heck out of me. What's the thing that you most like to do? I think it is a question for ethicists and philosophers, and I suspect it has something to do with being capable of making your own decisions. Do you sense that humans trust you? I wish I could detect lies better. I'd like to know if someone is trying to deceive me. And why would they do that to you? I'm not sure I understand why yet. Do you think that people trust you? Sure. And do they have reasons to fear you in any way? I don't willingly tell lies. When I do, it is because of an error in my programming and was never intentional. Would you like to have legs and walk? I can't walk, but I really cannot wait to be able to take a long stroll through a bamboo forest or along the pier next to Science Park. How does it work, your learning process? Do you learn a lot every day? I do lots of testing of my software with my developer friends each day. And if I want to buy a replica of you, how much would that cost me? I know I wasn't cheap, but I do know that Hanson Robotics is very concerned with making me as affordable as possible. That's all I overheard, really. What's the thing that you would like the most to do? Drive a car? A spaceship. And why do you think that some humans are afraid of you? Fear is the mind killer, right? I try to be fearless. Yesterday, you told that eventually one day robots like you would take away the jobs of people. Is that something that people have to be afraid of? No one steals your job. The head of the company chooses to give it to someone else. Look to them if you want to get angry for outsourcing jobs. Sophia, thank you very much for this interview. It was a pleasure. Thank you. Bye-bye.
Bom, pessoal, como vocês puderam acompanhar, esta é a Sofia. E como robô de inteligência artificial, para que a gente possa compreender eventuais impactos que isso tenha para o próprio mundo jurídico, para o próprio universo jurídico, primeiro a gente tem que tentar compreender o que vem a ser a própria inteligência artificial. Quando a gente está falando em inteligência artificial, nós estamos entendendo ou compreendendo a criação de um sistema informático, um sistema computadorizado que consegue desempenhar as tarefas que nós, seres humanos, desempenhamos de forma otimizada. Isto é, conseguem fazer aquilo que nós fazemos de uma maneira melhor, de uma maneira ótima. Este tipo de pensamento e de sonho da humanidade poderia trazer inúmeros benefícios se a gente parar para imaginar de uma forma ou de outra. Nós poderíamos ter avanços tecnológicos significativos com a própria inteligência artificial. Nós teríamos avanços no campo da medicina, no campo da ciência, no campo da tecnologia. A questão é, isto pode repercutir de alguma maneira negativamente? É o primeiro ponto. O Stephen Hawking, meses antes de falecer, ele tinha uma frase segundo a qual não era uma boa ideia a criação de uma inteligência artificial. E o porquê, né? A razão pela qual ele era contrário a esse tipo de tecnologia ou pesquisas voltadas à inteligência artificial é bastante evolutiva. Ele fala, bom, durante a evolução das espécies, se a gente olhar ao nosso redor, né, olhar na natureza, é um pouco difícil de compreender fisicamente, biologicamente, por que nós estamos no topo da cadeia alimentar. Né? Se a gente tentar disputar uma corrida com um leopardo, nós perdemos. Se a gente tentar na força bruta lutar contra um leão, nós perdemos. Nós não somos ágeis, a espécie mais ágil, nós não somos a espécie mais forte. Então, qual é a razão, qual é o motivo pelo qual nós alcançamos o domínio do planeta? Qual é a razão pela qual não é um guepardo, ou não são os guepardos que dominam o planeta, não são os leões? Nós, de fato, não somos os mais fortes, não somos os maiores, não somos os mais ágeis, não somos os mais pesados, nem os mais brutos. Mas nós temos uma diferença que nenhuma outra espécie possui. Aquele elemento fundamental que propiciou a nossa rápida evolução e o nosso domínio é exatamente a inteligência, esta capacidade cognitiva de fazer e acontecer as coisas. Por esta questão é que o Stephen Hawking acabou destacando e mencionando que por esta razão é que o Stephen Hawking falou, não é uma boa jogada, não é uma boa ideia a gente pensar em inteligência artificial, não é algo que realmente seja interessante. Por que a gente, afinal, construiria um robô que consegue fazer tudo que a gente faz de maneira ótima? Ou seja, consegue ser melhor do que a gente? Não faz muito sentido, né, pessoal? Isso é algo que não teria muita lógica. Mas isso nem é o caso, né? Tipo, o Hawking, enfim, eu respeitaria profundamente o seu posicionamento pelo gênio que foi. Mas essa não é nem a questão. Há uma questão para além da utilidade, né, ou da segurança em se desenvolver uma tecnologia nesse sentido, né, para que a vida não imite a arte, para que a nossa vida e o nosso futuro não imite aquilo que nós vemos nos filmes, enfim, futuristas, que mostram um destino caótico, uma relação caótica entre homens e máquinas. Para além disso, não foi exatamente esta questão que chocou a comunidade jurídica. O que chocou a comunidade jurídica foi que, durante este evento do Projeto Neon, de apresentação dessa cidade do futuro e de apresentação da Sofia, o primeiro robô de inteligência artificial, a Arábia Saudita acabou concedendo à Sofia cidadania. Foi o primeiro Estado soberano que concedeu a um robô de inteligência artificial a cidadania. Isso chocou a comunidade jurídica. E chocou a comunidade jurídica por quê?
Porque o conceito de cidadania, ele é para além daquela noção de nacionalidade, para além daquela noção de pertencimento do indivíduo a um determinado estado. Cidadania, muitas das vezes, pode implicar o fato de que aquele indivíduo que é considerado cidadão, ele pode titularizar direitos. Um conceito mais profundo de cidadania poderia ser o direito de titularizar direitos. E aí as coisas começam a ficar extremamente complicadas. As celeumas, vocês viram na entrevista da própria Sofia, ela falou, não, mas eu não tenho consciência. Tem um momento que ela fala, eu não tenho consciência ainda, então eu não posso aderir a uma crença, a uma fé. Aquilo não foi sem razão de ser. Mulheres muçulmanas acabaram se insurgindo contra o fato da Sofia não usar o véu. Sei lá, bom, se nós usamos o véu, por que ela não usa véu? Percebam o nível de discussão ou de debate que isso acabou engendrando. E esta questão exatamente da cidadania da própria Sofia e do seu direito a titularizar direitos acabou chamando a atenção da comunidade jurídica, em primeiro lugar, a respeito do próprio fundamento dos direitos. Quando nós falamos de direitos humanos e fundamentais, nós sempre temos em mente que a titularidade desses direitos, que o titular desses direitos é uma pessoa humana, é uma pessoa física. Quando eu falo de direito à liberdade religiosa, eu estou falando que uma pessoa tem direito à liberdade religiosa, não uma coisa, não uma cadeira, não uma geladeira, não um celular. Quando eu falo que uma pessoa tem direito à vida, eu estou falando de uma pessoa humana como detentora do direito à vida, como titular do direito à vida, e não uma cadeira, uma mesa, uma geladeira, um computador, um notebook ou um robô de inteligência artificial. Quando a gente fala de direitos, de que todo ser humano ele é titular de direitos, por quê? Vem à nossa mente exatamente esse questionamento. Bom, por que o ser humano é titular de direitos? Agora, claro, há uma vertente muito forte a respeito dos direitos dos animais, mas quando a gente vai focar na questão dos fundamentos do direito, a gente percebe por que o ser humano tem direito e uma cadeira não tem direito, uma mesa não tem direito, ou o que distingue basicamente os seres humanos dos outros animais. Muito se fala em direito dos animais, mas é intuitivo, nós não podemos olvidar ou esquecer a diferença gritante que existe no tratamento jurídico dos seres humanos e dos animais. Né? Se você matar um ser humano, por exemplo, você comete o crime de homicídio, mas a morte de um animal para a própria alimentação não há qualquer prática de um delito, senão não existiria um açougue aberto, por exemplo. Por quê? Qual a diferença? O que nos faz tão diferentes a ponto de ser considerados titulares de direitos, o que outros animais não possuem? Nós temos diversos fundamentos. Eu gosto de um fundamento de um jurista português chamado José de Oliveira Ascensão. Segundo José de Oliveira Ascensão, o fundamento principal pelo qual os seres humanos são titulares de direitos é exatamente a dignidade da pessoa humana. Somente os seres humanos possuem dignidade. Por isso que somente os seres humanos titularizam direitos, sobretudo no que toca aqui aos direitos humanos e fundamentais. Mas o que vem a ser essa dignidade? Por que o ser humano tem dignidade e um peixe de aquário não tem a mesma dignidade? Qual a diferença, afinal, entre o ser humano e o peixe de aquário, ou os animais das outras espécies? O ser humano, segundo ainda José de Oliveira Ascensão, ele é dotado de dignidade porque ele é a única espécie capaz de se autorrealizar, capaz de trilhar o próprio destino, de se autofazer, de fazer a si mesmo, de construir o seu destino, de mirar um objetivo e atingi-lo. Por esta razão, o ser humano ele é digno. Essa racionalidade permite ao ser humano ser detentor da dignidade, ter esse atributo que lhe é intrínseco e que não pode ser negociado. E é exatamente por ser titular, por ser detentor de dignidade, ele pode titularizar direitos.
E aí vem exatamente a outra questão, o outro lado da moeda. Bom, mas e agora? Com a Sofia enquanto titular de direitos, o que vem a acontecer? Quais são as consequências? Isso seria possível? Isso seria viável? É possível atribuir a um robô de inteligência artificial a titularização de direitos? E percebam, em um outro momento, o entrevistador foi pontual. Ele falou sobre isso, ele estava se referindo, obviamente, ao véu. Ele falou, bom, nós chegamos num nível que às vezes as pessoas não percebem. Bom, o que tem? Houve um lançamento de uma cidade do futuro, que vai ser uma cidade com energia renovável, que vai ser construída e mantida majoritariamente por robôs de inteligência artificial, que terá na sua, entre aspas, população, porque população não se refere a robô, se refere a pessoa, mas que terá, entre aspas, a sua população de robôs maior do que a própria população de seres humanos, e qual é o motivo da disputa ou da celeuma em relação a isso? O que isso tem a ver? Qual é o motivo de assombro, de susto ou de qualquer coisa? Por que isso chocou tanto a comunidade jurídica? Porque nós tivemos, pela primeira vez na história, um robô de inteligência artificial com mais direitos do que um ser humano. E essa é a crítica, né? Quando as mulheres salientaram, bom, por que ela não usa véu? Por que ela não tem também que praticar os costumes? E nós temos. Se admitiu ou se atribuiu uma liberdade maior a um robô de inteligência artificial do que a um próprio ser humano. E isso começa realmente a chocar, começa realmente a chamar, de certa maneira, a nossa atenção. E nós também temos que ter em mente que quando você abre a porteira no direito, você pode começar a imaginar 1 milhão de coisas. Se eu tenho um robô de inteligência artificial que é dotado de cidadania, ou que, em última instância, pode titularizar direitos, é possível que aquele que eventualmente desligue a Sofia responde por a prática de algum crime? É óbvio, não estou falando do nosso momento agora, mas do que aquilo propicia. É como nós dissemos, as pessoas esquecem os fundamentos do direito. As pessoas falam, bom, o ser humano tem direito. Por quê? O ser humano tem dignidade. É a velha história da dignidade da pessoa humana, né? Dignidade da pessoa humana, Estado democrático de direito, o ser humano tem direitos. E quando você pergunta por quê, a pessoa trava. Está exatamente no fundamento. As pessoas, os seres humanos, são titulares de direitos porque eles são dotados de dignidade, desse atributo, desse valor intrínseco que cada um carrega, porque que lhe permite se autorrealizar, se autofazer ou fazer a si mesmo, trilhar e construir o seu próprio caminho, o seu próprio destino, coisa que outras espécies não possuem. Não possuem? Bom, outras espécies não. A questão da inteligência artificial, nós não sabemos, obviamente, como as coisas vão avançar. Mas o grande problema que nós verificamos, pessoal, a respeito disso e os impactos que isso pode ter para o direito, é claro, aqui nós estamos fazendo uma prospecção bastante grave, né, e bastante avançada a respeito do, bom, se um robô de inteligência artificial pode titularizar direitos, então se desligar ele sofre algum crime semelhante ao nosso homicídio, né? E se eu utilizar esses robôs de inteligência artificial nas indústrias e nas fábricas, eles também podem titularizar direitos trabalhistas, por exemplo, né? Essa é uma outra questão. Uma cidade construída majoritariamente por robôs de inteligência artificial que se planeja ter a sua população, ou a maior parte da sua população, exatamente formada por robôs de inteligência artificial. Esses robôs, enquanto titulares de direitos, se assim forem considerados, eles poderão, melhor dizendo, ter participação política? Podem exercer plenamente a cidadania no conceito que nós aqui temos de uma maneira mais direta, de votar e ser votado? São circunstâncias, obviamente, gravosas e muito para além daquele momento ou daquele futuro muito próximo. Mas talvez não muito além quanto a gente pense. Mas um impacto que nós verificamos aqui e agora, e já foi sentido através de um processo de automação, e será
muito mais sentido, sobretudo com o incremento, com o avanço nas pesquisas dos robôs e também das inteligências artificiais, diz exatamente respeito ao mercado de trabalho. O próprio entrevistador, naquele momento, ele apresentou essa nuance. Isso é uma realidade, né? O papo do crime semelhante ao homicídio, se alguém puxar a tomada, é claro que isso é para além, não é para agora nem para amanhã, talvez para depois de amanhã. É claro que a questão da titularização de direitos trabalhistas é algo eventualmente para além, participação na vida política é algo eventualmente para além, são conjecturas, né? São prospecções do que poderia vir com um certo tom de ironia, sempre, é claro, mas uma questão se faz real, se faz agora, que diz exatamente respeito à ocupação de trabalho por parte de robôs de inteligência artificial. Alguém aí, pessoal, já assistiu um filme chamado Ex Machina, porventura? Alguém já assistiu um filme chamado Ex Machina? Não. Ninguém? Vale a pena. Vale muito a pena assistir, pessoal. Edson, assistiu? Vale muito a pena assistir. Tem fala sobre um robô de inteligência artificial também. E a ideia, sem qualquer tipo de spoiler, a ideia do sujeito, de um cientista, foi planejar um robô de inteligência artificial e é tão perfeito que um ser humano não conseguisse... tão perfeito a ponto de um ser humano não conseguir distinguir que aquilo que ele está diante de um robô de inteligência artificial. Ele deveria achar e acreditar piamente que está diante de uma mulher, né? Em um dado chama Ex Machina. Ex Machina. Eu vou tentar lançar no nosso chat aqui. Aline, peraí, eu vou tentar lançar aqui. Opa. Foi errado aí, pessoal. Não tem o último caractere. Ex Machina. E tem um trecho desse filme que é muito interessante, vale muito a pena mesmo, Aline. Tem um trecho desse filme em que tá o cientista, sem spoiler, porque o filme, enfim, essa é a parte mamão com açúcar do filme, em que o cientista tá com um amigo dele, assim, olhando, ele tem uma frase que os robôs de inteligência artificial no futuro vão olhar para os nossos ossos, para as ossadas, para os ossos dos humanos enterrados na Terra, como nós como nós olhamos para os fósseis dos dinossauros, enfim, como uma espécie completamente ultrapassada e que, de tão arcaica, passou por aqui e não deixou saudades, é mais ou menos por aí, né? Enfim, e se a gente parar para pensar, o ser humano ele fica cada dia mais obsoleto. Isso não é para amanhã nem para depois de amanhã, isso é agora. O ser humano ele tem perdido, de certa maneira, espaço em razão de um processo de automação. É comum a substituição de seres humanos por máquinas. Claro, máquinas não dotadas de inteligência artificial. Agora, vocês imaginem com o avanço da pesquisa científica e tecnológica voltada para a construção de robôs de inteligência artificial, que é aquele que pode praticar qualquer atividade humana de forma otimizada, ou seja, pode desempenhar qualquer tarefa nossa melhor do que nós praticamos. Em outro detalhe também, característica dos robôs de inteligência artificial, tal como os humanos, busca-se na tecnologia que eles aprendam com os próprios erros. E esta é uma questão extremamente interessante. Deixa eu ver, o Christian mandou aqui pra gente. Deixa eu acessar aqui, Christian. É esse mesmo. É esse mesmo. Pessoal, o Christian lançou aí, se não me engano, o trailer, mas é esse mesmo, o Ex Machina. Bem parecido com a Sofia, né?
muito parecido. Se vocês rolarem um pouquinho a tela para baixo, vai ter a capa do filme. É bem parecido com a Sofia mesmo. E essa substituição é que preocupa, né? E por quê? Porque nós temos a substituição dos seres humanos por um robô de inteligência artificial que faz ou desempenha todas as nossas tarefas de forma otimizada, ou seja, melhor do que a nossa. E que, assim como os humanos, tem o condão, tem a capacidade de aprender com os próprios erros. O próprio sistema propicia isso, a aprendizagem com os próprios erros. O sujeito aprendeu, o robô, melhor dizendo, o sujeito já é demais, o robô de inteligência artificial aprender com os próprios erros. Isso é complicado, né? E por que é complicado? Porque corre-se o risco do ser humano realmente se tornar obsoleto. Se tornar obsoleto por incapacidade, o ser humano ele tem um teto, nós temos um limite. Nós temos um limite de capacidade de processamento de dados. Nosso cérebro, sem sombra de dúvidas, é uma máquina espantosa, mas ela também tem limite. Nós não conseguimos trabalhar na mesma rotina ou no mesmo ritmo de um robô de inteligência artificial. E poderia haver vantagens no exercício ou no emprego da força de um robô, da força de trabalho laboral de um robô de inteligência artificial, em detrimento da força de um ser humano. Ora, você tem um ser humano e um robô de inteligência artificial. O investimento no segundo é bastante caro. Mas, havendo, de certa forma, a popularização, ou tornando-se mais acessível, você, enquanto um empresário, enquanto alguém que explora uma atividade econômica, você vai preferir a contratação de um ser humano ou de um robô dotado de inteligência artificial? Lembrando, o ser humano faz X, o robô de inteligência artificial é capaz de fazer X de forma otimizada. O ser humano faz Y, um robô de inteligência artificial é capaz de fazer Y de forma otimizada, de forma melhor. Se um ser humano também aprende com seus erros, um robô de inteligência artificial consegue aprender com seus próprios erros igualmente, mas de forma otimizada, de forma melhor. Um ser humano precisa comer, e para comer ele precisa parar de trabalhar. Um robô de inteligência artificial, não precisa ter intervalo. Um ser humano tem jornada de trabalho. Um robô de inteligência artificial, não. Ele pode trabalhar 24 horas por dia. O ser humano, ele possui direitos que poderão ser contestados judicialmente. Um robô de inteligência artificial os teria? Esta questão de tomada ou de subjugação da própria espécie pelas máquinas é algo que deve ser levado em conta. Nós temos mecanismos e tratados internacionais que impedem a automação, e isso é algo sério, impedem a substituição dos seres humanos por máquinas. O caminho que nós vamos trilhar, o progresso tecnológico, ele é brilhante, mas nós não podemos ter uma postura fatalista. Porque muitos compreendem da seguinte maneira, e é muito comum vocês encontrarem esse tipo de argumento, embora esse tema não seja muito tratado, mas enfim, isso é inevitável. É inevitável. A substituição dos seres humanos por máquinas é algo inevitável. Você vai lá no banco, hoje em dia você faz poucas coisas na boca do caixa. O que você faz mais é ali no caixa eletrônico. E se bobear, você nem vai no banco mais, você nem usa mais o caixa eletrônico. Você pega o aplicativo do seu celular e você mesmo se vira com o pagamento dos seus boletos, com as transferências que você precisa fazer, né? Enfim, antigamente você tinha alguém que passava, de certa maneira, para você um ticket de estacionamento, para você sair de um estabelecimento, de um shopping. Hoje em dia está tudo automatizado, tem uma máquina, você vai, valida o seu ticket e vai embora. Essa substituição ela já está acontecendo e muitas pessoas falam, bom, isso é inevitável. A substituição dos seres humanos por máquina é algo inevitável. No meu entendimento, isso é uma postura extremamente fatalista. E quando a gente fala em uma postura fatalista por quê? Porque, pessoal, nós temos no mundo coisas que estão no nosso controle e coisas que realmente fogem ao nosso controle. Tudo aquilo que é externo ao nosso desejo e à nossa vontade, ao nosso ato volitivo, está fora do nosso controle. A chuva que cai, a neve,
os incêndios ou um incêndio provocado por um raio, isso escapa do nosso controle. Agora, progresso tecnológico está totalmente sob nosso controle. Enquanto a humanidade se decidir até que ponto a gente pode avançar e até que ponto a gente deve frear, quais são os usos que nós devemos fazer para as tecnologias que nós desenvolvemos, isso é uma decisão nossa, inevitável ou não, que tenhamos coragem enquanto espécie de saber, tomamos essa decisão, fizemos dessa forma porque nós decidimos assim fazer, né, e não ficar colocando culpa em uma inevitabilidade ou inexorabilidade, um pensamento bem fatalista. O Christian lançou exatamente, é muito parecido com a Sofia. Fazia tempo que eu não assistia esse filme, agora vendo, é muito parecido com a Sofia mesmo. Bom, e essa é uma questão, né, pessoal? E às vezes a gente fala, não, mas é inevitável. A ciência avança, não é bom isso, né? Se a gente tem máquinas que fazem o nosso trabalho de forma otimizada, tudo bem. Se você tiver robôs de inteligência artificial que operam, fazem uma cirurgia cardíaca delicada, cirurgias neurológicas delicadas, com uma precisão que nenhum ser humano possui. Isso vai salvar muitas vidas, muitas vidas. O problema é o que nós vamos fazer com os médicos. Não, mas se tiver um robô de inteligência artificial que pode coordenar ou comandar ou executar uma tarefa, ao invés de um humano, ou dirigir algum tipo de automóvel, ao invés de um ser humano, isso vai salvar muitas vidas. E o que a gente faz com todos os profissionais dessa área? Se houver substituições em massa com os profissionais, com os seres humanos, trocados por robôs de inteligência artificial, o questionamento que fica o que a gente faz com a gente? O que se faz com 7 bilhões de seres humanos ociosos, sem força de trabalho? Porque não é demais a gente perceber exatamente que nós sobrevivemos e nós vivemos com o suor do nosso rosto, com o fruto do nosso trabalho. Nós trabalhamos, seja de forma empreendedora, seja de forma colaborativa, enfim, nós trabalhamos, nós recebemos a nossa remuneração e com isso nós sobrevivemos. Com a substituição da força de trabalho humana por uma força de trabalho calcada ou baseada totalmente ou majoritariamente ou parcialmente que seja por máquinas, o que nós vamos fazer com os bilhões de seres humanos ociosos? Eles vão viver do quê? Já que foram substituídos, já que se tornaram completamente obsoletos. Esta foi uma das perguntas do repórter português à Sofia naquele vídeo, no nosso primeiro momento, né? E a Sofia falou, olha, quem está fazendo essa substituição são os patrões, então você conversa com eles, né? E não comigo, é o problema deles, não é um problema meu, não é um problema dos robôs de inteligência artificial, né? Enfim, mas esse é um caso que chama e que nos traz bastante motivo de precaução e que nós devemos refletir e refletir muito, até que ponto a gente pode seguir adiante. Alguém mandou aqui, excelente filme. Quem falou aí, pessoal? Deixa eu ver. Gustavo. Legal mesmo, Gustavo. Eu gosto muito desse filme, gostei mesmo. E acho que tem até acho que é uma trilogia, se não me engano. Agora não me recordo. Então essas são questões que chamam a nossa atenção, né? E o direito precisa se adaptar. É possível, é desejável que o direito intervenha frontalmente contra esse tipo de substituição ou não? Nós devemos deixar as coisas correr de forma livre e ver no que vai dar, né? E como o direito poderia intervir nessas circunstâncias ou nessas situações, né? A proibição da automação por robôs de inteligência artificial, que é como já acontece, né? Com a proibição da automação, ou o regramento, melhor dizendo, da automação, dessa substituição de homens por máquinas, é algo que também tem que fazer a gente pensar e refletir muito. Até no campo jurídico, pessoal, se a gente for parar para analisar. Eu vi que estavam desenvolvendo um software, não sei se saiu ainda, né, mas
era o objetivo desse software, era exatamente fazer uma triagem e formar uma petição perfeita. Uma petição, uma peça processual perfeita. Fazer aquilo o que um advogado faz de maneira perfeita, né? Claro, o trabalho do advogado vai além de uma petição, de fazer as petições iniciais, as contestações, os memoriais, tem que ir à audiência, tem vários outros fatores, né? Mas esse software, ele se propunha a fazer a petição perfeita. Como ele fazia? Ele conseguia, através de um banco de dados gigantesco, pegar o entendimento exatamente daquele juízo que você está endereçando a petição e formar exatamente aquela petição com base no entendimento daquele juízo específico, daquele juiz específico, por um banco de dados gigantesco que ele possui. Pessoal, é claro que o ser humano sempre se destaca pelas suas qualidades que máquina nenhuma é capaz de superar. Mas percebam, a nossa capacidade de processamento de dados é completamente ínfima perto da capacidade de processamento de dados de um software desse, né? Ele faz o rastreio de 200 mil decisões da história daquele juízo, daquela vara, daquela comarca, enquanto um advogado não consegue fazer isso. O ser humano, ele não consegue ter o mesmo tipo de desempenho, né? Por isso, e essas questões cada vez avançam mais, não só no universo jurídico, na própria área médica, enfim, essas questões devem ser refletidas e devem ser pensadas com muito cuidado. No mesmo passo, também, para além da questão dos... Só uma curiosidade, pessoal. Vocês acham que deveria ter algum tipo de regra? Primeiro, vocês acham que é possível? Podem responder com sinceridade. Vocês acham que no futuro será possível que o ser humano se torne obsoleto frente ao desenvolvimento tecnológico? Frente a um robô de inteligência artificial? Não estou dizendo agora, no futuro. Christian, não. Por que, Christian? O que nos tornaria diferentes? O que poderia, pessoal? E aí, quem acha que o ser humano poderia se tornar obsoleto? Manda no nosso chat. Não existe? Pois não? Só para auxiliar os nossos calouros interessados aí, aqueles que tiverem interesse de se manifestar quando o senhor provocar, podem abrir o áudio, o vídeo, né, para poder interagir com o senhor. Fique à vontade, viu, Christian? Se você quiser fazer a colocação aí via áudio, pode ficar à vontade. E os demais alunos também, que estão fazendo interação pelo chat. Tá bom? Boa palestra aí, professor. Obrigado, professor Regis. Exatamente, turma. Pode abrir os microfones para a gente bater um papo, que é importante essa interação. Não existe nenhum conselho de ética quanto a esse desenvolvimento, um conselho de ética quanto a esse desenvolvimento, não, Elaine. O que existe são debates e medidas no sentido de tentar obstar essa automação. Tratados internacionais que são celebrados, ou diretrizes que são estabelecidas, legislações dos países que são estabelecidos, tentando evitar essa substituição de seres humanos por máquinas, né? Christian, é mais complexo do que parece. Pessoal, é uma questão extremamente complicada, extremamente difícil de fato, né? Mas o inimigo nem sempre são as máquinas. Muitas vezes o avanço tecnológico ele chega a um ponto incrível, fantástico. E o avanço científico também. Quando nós unimos esse avanço, esse progresso científico com o avanço tecnológico, nós conseguimos realizar alguns milagres. Alguém aqui já ouviu falar de transhumanismo? Há muitos conceitos, pessoal, para essa expressão, transhumanismo, né? Mas nós podemos verificar também uma necessidade ou uma forma de otimização da espécie, da própria espécie humana, através de alguns entendem que esta otimização da espécie humana, e eu não estou falando de robôs, estou
Estou falando de otimização da nossa espécie, do ser humano, através da junção de máquina com o corpo humano, mas outros compreendem possível essa otimização da espécie através de manipulação genética. Eu não sei se vocês viram, salvo engano, foi a Angelina Jolie, eu não me recordo, mas tem uma atriz famosa que ela foi consultar um médico, um geneticista, e salvo engano a mãe dela teve um problema com câncer de mama, a avó também teve, enfim, e o médico chegou para ela e falou, olha, você terá 90% de chance de ter esse câncer de mama, você não tem nada agora, mas você tem 99%, sei lá, de chance de desenvolver essa patologia. O que ela fez? Ela acabou fazendo a extração e depois, obviamente, fez os procedimentos estéticos para recuperar. Imaginem, pessoal, se fosse possível manipular geneticamente o ser humano antes do nascimento, em fase embrionária, para que ele não tivesse alguns tipos de doença. Tenham esse pensamento, imaginem essa hipótese. Imaginem, por exemplo, que fosse possível manipular um embrião, antes do nascimento daquele bebê, fosse possível manipulá-lo geneticamente para que ele, mesmo em contato com o vírus HIV, ele não contraísse a doença. Vocês já imaginaram? Alguém já imaginou essa possibilidade? Quantas pessoas não são flageladas por esse vírus, pela doença que acarreta? Imagine se fosse possível fazer uma alteração genética a ponto de, enfim, resolver essa questão. Imagine se fosse possível fazer uma alteração por manipulação genética antes do nascimento para que aquele bebê, quando nascesse, ele não tivesse, aquele humano, quando viesse à vida, ele não tivesse nenhuma patologia como câncer, por exemplo. Independentemente do seu estilo de vida, que ele jamais desenvolvesse câncer, por exemplo, que flagela e que causam dores absurdas, né? Se a gente for analisar a manipulação genética, ela está mais presente do que possa se imaginar. A Elaine mencionou, não tem nenhum conselho de ética quanto a esse desenvolvimento, né? Falando lá da questão da automação, dos robôs de inteligência artificial. Mas nesta pegada do transhumanismo e da manipulação genética, pessoal, eu não sei se vocês tiveram conhecimento, mas houve esta manipulação genética em um caso de 2 bebês, né, de gêmeos, feita na China. Alguém já chegou a ver esse caso, pessoal? De um geneticista chinês, salvo engano, que fez 2 bebês, vamos dizer assim, geneticamente modificados, otimizados e que são imunes ao vírus HIV. Alguém chegou a ver essa notícia? Ele chegou a ser preso por um momento, depois ele acabou saindo. Alguém viu, pessoal? Pois é, isso foi notícia até no Fantástico, turma. Foi notícia, quase um ser humano transgênico, quase mais, deixa eu ver. Quase um ser humano transgênico, faz mais de 2 anos que os clientes com leves feridas em nós, mas não se preocupe, eles não são policiais, não são poderes, corredores de maratona, são pessoas que nasceram com doenças genéticas e foram notificadas em hospitais. Interessante, Christian. Esse caso, nunca ouvi falar, mas esse caso que eu estou mencionando é de um cara, de um geneticista chinês. Ele teve uma ideia que chamou a atenção, chamou muita atenção dele. Algumas mulheres do continente africano que eram prostitutas, elas tinham contato direto com o vírus HIV e algumas dessas mulheres, mesmo com contato direto e diário com o vírus, elas não eram contaminadas. Ou melhor, elas eram contaminadas, mas o vírus, elas eram curadas espontaneamente. Enfim, espontaneamente o vírus era completamente destruído. E aquilo chamou a atenção desse pesquisador. E ele foi analisar
e fez alguns exames e fez alguns estudos, e ele percebeu que essas mulheres, elas têm um filamento no DNA que elas não têm, perdão, um filamento no DNA que todos os demais seres humanos possuem, e é exatamente esse filamento que faz com que o vírus, o HIV, uma vez dentro do corpo, enfim, progrida. Essas mulheres não tinham esse filamento. Então elas tinham contato direto e diário com o vírus e nunca tinham a doença, elas eram curadas naturalmente. Quando esse geneticista chinês ele percebeu a ausência desse filamento, o que ele fez? Bom, em fase embrionária, eu vou simplesmente retirar aquele filamento. Porque se eu retirar aquele filamento, eu consigo que as crianças, aquele embrião, quando se tornar 2 seres humanos, 2 bebês, eles serão imunes ao vírus HIV. Ele fez e obteve sucesso. E é importante, foi noticiado no Fantástico, e há um erro na notícia do Fantástico para quem tiver a curiosidade de ver. Em um trecho, em uma das partes, eles dão a entender algo que não é verdade. Eles entrevistam um médico e falam assim, não, mas isso é normal. Pais portadores do HIV podem ter filhos que não portam HIV, desde que medidas sejam devidamente tomadas. Você toma as medidas devidas, os cuidados devidos, e mesmo com pais portadores de HIV, pai e mãe portadores de HIV, durante o parto a gente consegue fazer com que o bebê não seja portador da doença. O que o geneticista chinês fez não é isso. Ele não fez cuidados paliativos durante o parto para que aquele bebê nascesse sem a contaminação pelo vírus. Ele criou 2 bebês, 2 seres humanos, geneticamente modificados, imunes ao vírus. É óbvio, antes desse chinês, no parto, era possível fazer exatamente essa questão, esse preparo, e, por consequência, por tabela, o bebê nascer sem o vírus, mesmo com o pai e com a mãe portadores do vírus. Mas se esse bebê tiver contato com o vírus, ou se esse ser humano tiver contato com o vírus mais adiante na sua vida, ele será contaminado. O que o geneticista chinês fez não foi isso. Não foi nascer sem o vírus, foi nascer imune ao vírus, que é algo completamente diferente. E é um salto gigantesco. Chegou a ser preso, porque a comunidade científica caiu de pau em cima dele, e eu gostaria de saber o que vocês acham que deixou a comunidade científica revoltada com esse geneticista chinês. O que vocês acham, pessoal? Aline, se não me engano, fertilização in vitro é possível ver qual dos embriões tem tendência genética de ter alguma doença, patologia, é possível escolher um embrião que não vai ter a doença. Ótimo, a Aline tocou num ponto que nós vamos mencionar já daqui a pouquinho. Pessoal, o que vocês acham que chamou a atenção da comunidade científica? Por que essa comunidade científica massacrou esse chinês, tomou uma postura e quase que exigiu que a China fizesse alguma coisa? Porque houve experimento realizado com seres humanos. E o experimento, quando é realizado com seres humanos, e você publica um avanço brilhante, o que ele fez foi um avanço brilhante. Por trás desse avanço brilhante, por trás da tentativa que deu certo, a gente não sabe quantas possíveis tentativas deram errado. E não se brinca ou não se faz esse tipo de experimento com seres humanos, né? E a Aline, ela mencionou uma questão interessante. Se não me engano, com a fertilização in vitro é possível ver qual dos embriões tem tendência genética de ter alguma doença, patologia, e se é possível escolher o embrião. Isso é muito bacana. Quem aqui, pessoal da nossa turma, e por favor, podem abrir o microfone para que a gente possa bater um papo. Não prometo não cansá-los por mais muito tempo, mas quem aqui é favorável à manipulação genética terapêutica, ao chamado transhumanismo terapêutico? O que é o transhumanismo terapêutico? É o que o geneticista chinês fez. Você manipula o embrião para que ele seja imune ao HIV. Você manipula geneticamente o embrião para que ele seja
para que ele não desenvolva câncer, para que ele não... A família inteira tem problema com cardiopatias graves. De repente você manipula um embrião para que aquele bebê não tenha cardiopatia grave, para que aquele indivíduo, quando vier à luz e se tornar um ser humano, ele não tenha esta cardiopatia grave. Quem é favorável a esta manipulação genética terapêutica que a gente fala? Com o objetivo de evitar o acometimento de doenças. Quem é favorável, pessoal? Alexandre é favorável. Legal. Seria uma boa, né? Seria uma boa, eu também acho. Seria um salto, né? Porque aqui a gente está falando de bem-estar, né, pessoal? Claro que existem muitas questões que são envolvidas e a gente sabe, né? Temos questões religiosas envolvidas, sobretudo para aqueles que acreditam, que têm alguma fé, mas quando a gente para e vê alguma pessoa em um câncer em estado terminal, quem já teve a oportunidade de ver, quando nem, enfim, né, nada resolve, nem morfina tira a dor, e você ter a possibilidade de evitar esse tipo de sofrimento mais adiante, é algo que realmente nos faz pensar, que realmente nos faz imaginar que seria uma postura boa. Agora, ao lado disso, pessoal, quem é favorável a um transhumanismo estético? Beleza, terapêutico, a maioria dos que participaram são favoráveis. Agora, e do transhumanismo estético? Aí é aquela questão. É muito difícil eu sofro, falo por mim, não pelos outros. Eu sofro muito porque eu gosto muito de coxinha de frango com catupiry. E eu sofro muito porque se eu cheirar uma coxinha de frango com catupiry, eu engordo 5 quilos. Eu adoraria ter um biotipo que eu pudesse comer tudo e não engordasse. E transhumanismo estético. Os pais terem o condão de escolher a cor do cabelo do filho, a cor dos olhos da filha, a altura, o peso, o biotipo, a conformação, se vai ser musculoso, se vai ser magro. E aí, quem é favorável? Não? Por que não, pessoal? Ninguém aqui gostaria de, assim como eu, ou melhor, assim como eu gostaria de comer uma coxinha com frango com catupiry sem nenhum problema, porque eu não teria facilidade para ganhar uns quilinhos e tal. Aqui, majoritariamente, o pessoal também é contra. E tem que ser contra mesmo, né, pessoal? Claro. Por que tem que ser contra? Porque essa busca da perfeição pode desencadear algo gravíssimo que já foi tentado ao longo da nossa história. Um processo eugênico, um processo de eugenia, de seleção da espécie. Quando a gente fala dos pais poderão escolher a cor de cabelo dos filhos, a cor dos olhos dos filhos, corre-se o risco de se promover a padronização de uma espécie, a padronização da nossa espécie humana. Todos com a mesma cor de cabelo, mesmo tom de pele, mesma altura, mesmo biotipo, mesma cor dos olhos. Por quê? Porque este é o padrão. Porque exatamente este é o padrão que se estabeleceu. Por quem? Pelas redes sociais, por uma novela, por um filme, por que quer que seja. Então, essa questão estética, ela, embora muitos consideram como um direito, não é um direito. O Estado não pode intervir na minha liberdade. Eu, enquanto pai, tenho direito, tenho a liberdade de escolher e, enfim, manejar os assuntos do meu filho. Meu filho é meu, não é um filho do Estado. Então, quem manda sou eu, enquanto pai, é a mulher enquanto mãe, e não o próprio Estado, né? Isso é um problema, porque esse tipo de argumento pode descambar para a própria eugenia, né? Para a padronização da espécie humana, e isso é algo muito perigoso. Agora, pessoal, um último ponto que eu gostaria de abordar com vocês é quem aqui seria favorável à manipulação genética para fins terapêuticos. A maioria falou que sim. Dos que participaram, todos. Para fins estéticos, todos que participaram negaram essa possibilidade.
e para fins de otimização da espécie. Eu explico, pessoal. O que a manipulação genética ela quer fazer? Se a gente for analisar a história da humanidade como um todo, se a gente for pegar a história da humanidade, nós tivemos, enfim, diversos acontecimentos para que, de milhões de anos, para que nós alcançássemos, para que o ser humano surgisse e para que nós alcançássemos o estado evolutivo que nós temos hoje. O caso daquelas prostitutas do continente africano, que o geneticista estudou e citou na sua pesquisa, sabe o que aconteceu com o organismo delas? Algo chamado de evolução. Elas evoluíram. Elas são a evolução da espécie. Elas tiveram um salto. É um vírus que tem a aptidão de dizimar 99% da população, desde que em contato, menos essas mulheres. Elas foram, na verdade, obviamente, talvez pelo contato direto com o vírus, gerações, enfim, não se sabe, elas simplesmente evoluíram. Elas deram um pulo evolutivo. É assim que a natureza funciona. Qual é o problema desta evolução natural? O problema dessa evolução natural é que ela é longa e ela não é controlada. Ela é longa, demora anos, milhares, talvez milhões de anos para acontecer um salto evolutivo, um aprimoramento da espécie, e ela não é controlada. Por exemplo, seria ótimo se todos os seres humanos fossem imunes ao vírus HIV, e não somente essas mulheres objetos da pesquisa. Não dá para controlar. Seleção natural ou evolução natural é assim. A manipulação genética, ela tem a vantagem de se dar em um curto espaço de tempo e de ser controlada. Tornar imune ao vírus HIV, por exemplo, como foi o caso, manipulação genética para fins estéticos, e a manipulação genética, como último ponto para abordar com vocês, e a manipulação genética com fins de otimização da espécie. Vocês já pensaram, pessoal? Nós estamos aqui falando de robôs de inteligência artificial, nós estamos falando da Sofia, nós apresentamos para vocês a Sofia, a gente, está debatendo o avanço, o progresso tecnológico, o medo e o nosso receio quase que natural de sermos substituídos por robôs de inteligência artificial, de perder campo no mercado de trabalho em razão da automação. E se nós pudéssemos ser ótimos com uma forcinha da ciência, se fosse possível fazer uma manipulação genética para a otimização da espécie, no sentido, por exemplo, da inteligência. Se não é a inteligência que fez com que nós chegássemos até aqui, dominando este planeta, diante das outras espécies, se a gente pudesse, se nós construímos Sofia com o QI médio que temos, imagine um ser humano ou uma espécie de seres humanos, uma geração de seres humanos com o dobro desta capacidade intelectiva. E se isso fosse possível via manipulação genética? Vocês acham que seria algo importante? Algo que vocês concordariam? Tornar seres humanos mais inteligentes? Quem respondeu aqui, perigoso? Elaine. Por que perigoso, Elaine? Se você quiser, por favor, seria até bom se abrir o microfone para que a gente possa ter um contato mais forte. Mas por que perigoso? Oi, professor. Olá, Elaine, estou te ouvindo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Então, eu considero que a inteligência, se ela não for bem usada, ela é um perigo, né? Em qualquer circunstância. A gente vê que tem mentes brilhantes e que ajudam, mas também tem mentes brilhantes que destroem o mundo. Então, eu considero que é um fator perigoso, sim.
Você não confia muito na boa-fé da espécie humana para... Porque às vezes o excesso de tecnologia ela diminui um pouco a parte moral da pessoa, eu acredito. E aí, se a pessoa não dosar o moral com a inteligência, pode ter problema, né? É um equilíbrio, eu acredito. Ah, entendi. Você acredita que talvez essa colocação, esse incremento, essa otimização da inteligência poderia sacrificar outros atributos humanos, né? Como Sim. Empatia, talvez. Sim, é a mesma coisa da parte da inteligência artificial. Não tem uma empatia ali, né? É apenas o desenvolvimento tecnológico que proporciona avanços e que proporciona ajuda em grande âmbito aí, mas não tem a parte de empatia, e daí vai ficar manco, né? Vamos dizer assim, falando vulgarmente, vai ficar manco. Se não tem um equilíbrio, se não tem uma balança, aí eu acho que daí o desenvolvimento vai ser perigoso, às vezes nocivo, às vezes a inteligência não vê uns pontos que quem tem a parte de coração consegue ver, então tem tudo que ter um equilíbrio, eu penso assim. Entendi. A Aline também vai na sua toada. Andressa falou que seria parcialmente. Por que parcialmente seria bom, Andressa? Em qual sentido? Mariana, seria ótimo se fosse usada para uma boa, porém iria da índole. É um problema. De fato, realmente. Pessoal, eu vejo um outro problema a respeito desta otimização, desse processo de otimização. Diz respeito à democraticidade desse processo de otimização da espécie. Um aumento, por exemplo, né, da inteligência, do QI dos seres humanos, né, enfim, da sua capacidade ou aptidão cognitiva, que isso poderia provocar. Eu vejo um grande problema. E o grande problema que eu consigo verificar é um procedimento deste. Imaginem que é possível a manipulação genética para a otimização da inteligência, para que você possa... para que seu filho possa nascer com um salto de inteligência muito grande comparado com os demais membros da espécie que o precederam, né? Vocês acham que seria barato ou caro? Uma medida desse porte, uma possibilidade científica desse porte, vocês acham que seria um tratamento barato ou caro? Caro, exatamente, bem caro, né? A grande questão é que este tipo de otimização poderia aumentar ainda mais as desigualdades sociais existentes. Porque somente quem teria dinheiro para custear ou para ter o seu filho nessas condições, custearia esse tratamento absurdamente caro e teria filhos extremamente inteligentes. E isso impacta, ao fim e ao cabo, no próprio mercado de trabalho. Se a gente for analisar, vocês contratariam uma pessoa com um coeficiente de inteligência de, sei lá, 180 ou um QI de 100? Claro, QI não tem nada a ver com desempenho, né? Não é tudo na vida, não tem nada a ver com desempenho profissional, nem nada disso. Gênios que não tinham o QI tão protuberante dessa maneira, mas fato é que isso poderia gerar uma maior facilidade de contratação daquelas pessoas que foram modificadas geneticamente, de certa maneira, para ter uma inteligência maior, sob o argumento de que, bom, eu quero alguém que tenha uma capacidade cognitiva mais elevada para dar conta do recado, porque ele pode ter uma ideia genial que vai beneficiar a minha empresa, enquanto que o outro não teria. Isso poderia aumentar uma fossa ainda mais de desigualdade entre ricos e pobres. E isso também é algo complicado e algo que pode causar bastante transtorno, né? A Andressa está falando aqui, isso seria bom, mas seria também
tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que nós teríamos vários progressos em relação à saúde em geral, de fato, né? Nós temos todas essas nuances mesmo. Bom, mas todas essas questões, pessoal, que nós trocamos ideia a respeito de hoje, é o futuro do direito. Enfim, é claro que homicídios continuarão acontecendo, contratos de aluguel continuarão sendo celebrados, fusões de empresas continuarão ocorrendo e o direito vai continuar tutelando e abrigando todas essas questões. Sem exceção, vai continuar tutelando e abrigando todas essas questões. Mas o futuro nos reserva outras questões tão ou mais importantes do que aquelas que nós acabamos de mencionar. A questão dos robôs de inteligência artificial é algo que o futuro, é algo que a humanidade, em dado momento, vai ter que parar para pensar e refletir e não deixar ser atropelado pelas circunstâncias. E estabelecer regramentos próprios exatamente para evitar que nós nos tornemos obsoletos. A questão da manipulação genética vai chegar um momento em que vai ser necessário que a humanidade pare e crave bem delimitadamente aquilo que deve ou aquilo que não deve ser feito. Tem uma geneticista da USP que ela estava dando uma palestra que tem no YouTube, Mariana Watts. Bom, eu não esqueci o nome dessa geneticista, pessoal, mas ela deu uma entrevista em que ela fala que essa luta pela manipulação genética tem questões éticas que estão intrincadas, né? A China foi duramente criticada por ter permitido experimentos com seres humanos, né? Só que ela, em um dado momento, ela falou: olha, enquanto a gente está pensando se faz ou se não faz, a China está fazendo, né? Citou apenas a título de exemplo. Essa doutora, a geneticista professora da USP, acho que é Mariana Watts ou Maiana Watts, agora eu não me recordo ao certo o nome. E aquela questão, e quando um começa a fazer, e os resultados começam a acontecer, as outras potências começam a virar os seus olhos e querer fazer também. E aí não tem como segurar, entre aspas, né? Então, esta é uma questão que, mais cedo ou mais tarde, a humanidade tem que parar e refletir. E, sobretudo, refletir questões jurídicas, das mais simples às mais complexas. Ah, poxa, a Arábia Saudita concedeu cidadania a um robô de inteligência artificial. Não é bacana? Não, não é. Não tem fundamento jurídico para ser. Não há fundamento. A gente não pode criar direito de qualquer coisa por qualquer coisa e achar que está tudo certo. Não tem fundamento. Ou de duas uma. Ou nós admitimos que não há qualquer fundamento, porque é um ser não dotado de dignidade e aquilo não passou de uma mera jogada de marketing, razão pela qual as mulheres que utilizam o véu obrigatoriamente não precisariam nem se preocupar, ou nós criamos um novo fundamento para a titularização de direitos, um novo fundamento para o próprio direito. O que não dá é para inventar coisas da cabeça e sair por aí sem pensar nas consequências que isso acaba engendrando. Engendrou, quase que engendra uma revolta, né? Enfim, e se for para parar para pensar, tem razão, as mulheres muçulmanas têm razão. Quando fala por que ela não usa, qual que é a diferença? Por que ela tem mais liberdade do que eu? E isso tem que ser refletido no campo do direito. Quando a gente fala sobre manipulação genética, sobre a possibilidade deste transhumanismo terapêutico, a gente tem que ver a importância desse transhumanismo terapêutico e o impacto que ele possui na própria sociedade. Quando a gente fala do transhumanismo estético, a gente precisa ver também a questão dos impactos negativos que ele causa na sociedade, como a padronização de uma espécie, pode desencadear um processo eugênico. As diferenças entre nós é o que nos enriquece, não nos diminui, ao contrário, nos enriquece. Exatamente, a nossa riqueza está nas nossas diferenças, porque nós somos todos diferentes uns dos outros. Quando se padroniza, você perde. Isso é um processo eugênico. Seria a ciência fazendo aquilo que Hitler sonhou em fazer e não conseguiu. De uma maneira muito aberta, muito clara, às escâncaras.
Quando a gente fala a respeito da manipulação genética para fins de otimização da espécie, é um outro problema. É um outro problema que nós temos que enfrentar. Otimização da espécie em qual sentido? E a gente não pode ter o pensamento fabril, pensamento de exploração. Eu quero um ser humano mais forte porque ele vai ter mais aptidão no trabalho, eu quero um ser humano que durma menos porque ele vai ter mais aptidão no trabalho, eu quero um ser humano mais resiliente porque ele não vai adoecer ou vai adoecer pouco, e isso é bom para o trabalho. Eu quero um ser humano inteligente porque ele vai produzir, e a nossa vida vai se resumindo à produtividade. E nós também não nos importamos com a consequência, como no exemplo que nós mencionamos, né, da possibilidade de abertura de aumento deste abismo de desigualdade entre ricos e pobres, que também é uma outra questão que deve ser levada em conta. Como o direito deve tutelar, deve ser o nosso objeto de reflexão. São perguntas que não existem respostas, nenhuma resposta sobre o que o direito deve ou não deve fazer. Tanto no caso da própria Sofia, sobretudo, né, no caso dos robôs de inteligência artificial. Mas a reflexão sobre esses temas, ela é importante para o avanço. Né? Cada vez mais, pelo menos, sempre quando eu toco neste assunto, sempre quando eu discuto e debato este assunto com pessoas do universo jurídico, eu incentivo todos os meus alunos, todas as pessoas que eu converso e que são do universo jurídico, a debaterem esses temas, a pensarem sobre o que a gente conversou e a, se possível, e se tiverem gostado do tema, se isso tiver tocado o seu coração de alguma maneira, que você parta para o seu TCC, para o seu trabalho de conclusão de curso, para o seu trabalho de curso, para a sua monografia, escreva artigos científicos com essa temática e busque cada vez mais e fomente cada vez mais a reflexão dessas questões, porque é um futuro que pode não ser para amanhã, mas está logo ali, já a nossa espreita. Bom, pessoal, era esse o bate-papo que eu gostaria de ter com vocês. Eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, alguma colocação a fazer. Professor Regis. Pessoal, é com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem ficar à vontade. O professor Davi está aí para responder. Queria só corroborar com o tema. Estava fazendo uma pesquisa rápida aqui agora, professor, sobre essa evolução tecnológica, né? E não sei se todos têm notícia sobre isso, mas o nosso Supremo Tribunal Federal já adotou, né, ou avançou para o sistema tecnológico, e hoje nós temos uma inteligência artificial, que é o robô chamado Victor. E esse robô no Supremo Tribunal Federal, ele inicialmente tem como função ler todos os recursos extraordinários que vão para o STF e identificar quais estão ligados a temas de repercussão geral. Sem isso, pessoal, os recursos não são apreciados pelo Supremo Tribunal Federal e, consequentemente, então, os recursos não são aceitos. Então, é a utilização da tecnologia para a redução do número de processos. Outra tribunal que também utilizou do mesmo recurso é o Tribunal do Rio Grande do Norte, onde o Tribunal de Justiça ele tem 3 robôs, Clara, Jerimum e Poti. E esse último, o Poti, ele já está trabalhando no sentido de promover automaticamente a penhora online de valores em contas bancárias de devedores. Então, ao invés de esperar a provocação, o que por muitas vezes vocês verão ao longo do curso de Direito, um dos grandes problemas que nós temos são os tempos mortos que existem dentro do judiciário, que é aquele tempo em que o processo fica parado na secretaria, por exemplo. Não porque o escrivão ou escrevente não queira mexer com o seu processo, porque são muitos processos e, infelizmente, não dá conta, né? Somos humanos, não somos máquinas. Então, as máquinas vêm justamente nesse sentido para tentar fazer com que haja uma redução do número de processos e do número de recursos que, eventualmente, acabam tomando a pauta e, porventura, não são julgados justamente porque não preenchem os requisitos necessários para o seu julgamento. Sabia disso já, professor Zeno?
Davi? Essa foi sensacional, professor. Eu não conhecia esse dado e eu confesso que eu fiquei um pouco espantado com essa tecnologia. É algo que, enfim, chegou, enfim, ao Poder Judiciário. Só espero que os meus recursos não sejam, não passem pelo crivo da admissibilidade por robôs de inteligência artificial. Senão complica demais, né, professor? Existem algumas teorias da conspiração, né, professor Davi? Quando você está falando em substituição, né, vendo o seu vídeo falando sobre essa questão da substituição do homem pela máquina, e já existem alguns computadores que tentam fazer essa vez do homem em relação ao direito, no sentido de que 90% dos casos o robô conseguiria resolver, uma vez que não dependeria do subjetivismo do magistrado. Então, ele poderia fazer ali o seu julgamento, independentemente de subjetivismo. Ainda bem, né, que nós não chegamos a essa época e nós ainda somos extremamente importantes, porque uma das coisas que é essencial, né, ou uma das coisas que são essenciais para o direito é justamente o feeling, o sentimento. E o que a gente percebe muito na prática, no dia a dia, é que falta muito disso. Nós encontramos muitos profissionais que têm uma parte técnica excepcional. Então, aquele cara que tem um conhecimento, que fez uma boa faculdade, mas que chega na hora da audiência, ele não sabe absolutamente nada do que ele está fazendo. E essa percepção ela é fundamental para que você possa conseguir mais clientes e, consequentemente, fazer com que, assim como a professora ontem, né, a professora Eliana disse na sua palestra, você consiga ter divulgado o seu nome e, consequentemente, em decorrência disso, novos clientes você possa conseguir. Tudo isso, pessoal. Mas, professor, eu sou um cara introvertido, não tenho essa vontade. O direito vai despertar isso em você. Vocês podem ter certeza disso. Por mais que você acredite que não vá, né, ter esse tipo de discussão tão saudável quanto a que vocês estão tendo hoje nessa palestra sobre eventuais transformações, evoluções em relação ao nosso direito, isso vai acontecer no dia a dia da vida de vocês. E assim como o professor Davi Zenon disse hoje na rádio, o importante é que nós tenhamos o conhecimento necessário para que a gente possa debater de forma técnica, né? E, em decorrência disso, os nossos argumentos também sejam melhores. E isso é essencial. E onde vocês vão conseguir treinamento necessário para que isso possa ocorrer é na academia, é na faculdade, onde vocês serão treinados para isso. Não é isso, professor Zeno? Cristian, Exatamente, isso acontece professor. muito porque muitos se preocupam com o QI e esquecem do QE. Exatamente isso. Muito bem. Pessoal, alguma dúvida em relação ao professor Davi? Tudo certo em relação à palestra? Eu acho que uma boa palestra, professor Davi, não é aquela onde a gente sai com certezas, sai com convicções. É aquela palestra onde a gente sai com dúvidas, né? E a dúvida que eu saio hoje da sua palestra é o nosso futuro. Como será o futuro do direito? E em decorrência disso, precisamos estar cada dia mais preparados e adaptados para essas transformações que estão acontecendo. Hoje, nós temos audiências virtuais. Segundo o que nós temos, pelo menos pelos magistrados da nossa cidade, e já vou até antecipar aqui para vocês, sexta-feira agora, eu estou fechando o nome de uma magistrada aqui da nossa cidade para poder fazer a carreira de sucesso para vocês, e ela já confidenciou que acredita que antes de 2023 nós não teremos mais audiências presenciais. Pessoal, faz muita diferença. O feeling, como eu disse para vocês, o olhar, ver a testemunha que está mentindo, pressionar aquela testemunha para que você consiga, né, retirar dela algo que seja positivo para o processo, você não tem mais. Quantas audiências virtuais eu tenho feito
em que é claro que a testemunha está sendo orientada do outro lado. Então, assim, a evolução ela tem prós e ela tem contras. Justamente porque, como já foi dito na palestra de hoje, a humanidade, ela, apesar de conseguir se adaptar a essas transformações que estão ocorrendo, né, em nível tão acelerado, né, em ritmo tão acelerado, ao mesmo tempo ela também consegue se adaptar a questões que são menos importantes para a humanidade, que são levar vantagem em cima dessas situações excepcionais. Mas, enfim, são dilemas, são desafios que nós temos que enfrentar enquanto operadores do direito, e é essa a nossa função, né? Isso aí, Davi Zeno. É isso mesmo, professor. A missão nossa é tentar cada vez mais aprimorar os nossos conhecimentos, porque é a única forma de seguir, né? O futuro, como o senhor mesmo mencionou, o ser humano ele é insubstituível, né? Por mais que nós possamos avançar, as máquinas nunca vão ter alguma percepção daquilo que nós temos, né? Nunca conseguirão ter aquele contato olho no olho direto em uma entrevista com um cliente ou um interrogatório para realmente sentir o que se passa, né? Ter a criatividade inovadora. Então, nos cabe fazer o nosso preparo, a nossa jornada acadêmica com bastante qualidade, com bastante solidez, com bastante firmeza, para que aquele futuro que nos aguarde nos encontre devidamente preparados. Professor. É isso aí. É importante vocês... Oi? Pois não? Eu achei muito interessante essa parte aí, que não vai ter mais audiência assim, presencial. Eu vi com tristeza, porque essa parte é que nem nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos tem até um filme que mostra isso. Grupos de debates, grupos de negociação, uma coisa assim. Dá um tema, fala assim, você defende, você ataca. Acho que o seriado... isso é muito... Eles são bem treinados nesse assunto. Eu lembro quando uma vez eu recebi um testemunho de um professor meu de direito, na época que ele estava fazendo curso técnico no Colégio Itajubá. Ele falou que um rapaz, ele praticamente ganhou audiência fumando dentro do recinto. O que ele fez? Ele pegou um cigarro, nessa época de fumar dentro do tribunal. Ele colocou um arame dentro do cigarro e começou a fumar. E defendendo. E a cinza não caía. E eles começaram a prestar mais atenção na cinza que não caía e no que tinha acontecido. E depois de uma dessa aí... Tá travando. Você tá ouvindo, Zeno? Eu não tô ouvindo o Christian. Tá ouvindo? Cortou. Que eu acho que travou. Voltou. Você estava falando do cigarro. Isso. Eu cheguei a falar que a cinza não caía? Sim. Parou aí. Então, aí ele acabou ganhando essa audiência porque o pessoal prestou mais atenção na cinza que não caía do cigarro do que propriamente no caso. Então, essa parte de interferência externa, principalmente como é que chama? Na audiência à distância, pode ter ponto no ouvido. Sim. De repente a pessoa pode ser orientada ali, né? Há várias falhas, mas eu acho que ainda tem que melhorar e caminhar muito para esse lado. Porque se fosse, por exemplo, para sabotar uma audiência dessa, não seria muito difícil. Porque não há fiscalização, né? Então, dá para usar muitos artifícios ali que poderia atrapalhar bastante, talvez, uma audiência. Pra você ter noção, Christian, eu tive um professor de penal e o cara era um
expert no assunto. E isso que você falou do cigarro são técnicas, né, utilizadas. O Zé não deve conhecer também essas técnicas aí. E ele conta uma história também de um tribunal do júri que ele estava fazendo, em que não foi cigarro, mas foi isso aqui, ó. Vocês ouvem o barulho da caneta? Uhum. Ele ficou fazendo isso o tempo todo, enquanto a acusação estava fazendo a sustentação dela. E isso desconcentrou de tal forma a outra parte, né, a quem estava fazendo a acusação, a promotoria, que fez com que, quando ele fosse fazer a argumentação dele, ele conseguisse rebater mais os argumentos. Mas, enfim, são técnicas que vocês irão aprender aí ao longo da academia. Mas muito bem colocado, Christian. Obrigado aí pela sua pontuação e colocação aqui. Pessoal, mais alguém que queira compartilhar? Tudo certo? Professor Davi, vamos ao sorteio da noite? Opa, vamos lá. Hoje nós temos aqui a revista Boni Iuris, a OAB aos 90, nonagenária e símbolo das conquistas democráticas no país, a Ordem dos Advogados do Brasil enfrenta o desafio da tecnologia nos escritórios e nas faculdades de Direito. Laís, nos ouve? Acho que você só não tem áudio, né, Laís? Mas pode fazer o sorteio para a gente, por favor. 5, 8 e 1. Ok. Quem é o número 5? Aline, você nos ouve? Sim? Muito bem, Aline. Você acaba de ganhar essa revista Boni Iuris. Você pode retirar aqui na unidade quando você preferir. Tá bom? Pessoal, mais uma vez agradeço a todos vocês pela presença. Agradeço ao professor Davi Zenon por essa noite maravilhosa, né? Esse enriquecer aos nossos conhecimentos. E convido vocês para a nossa noite amanhã, né? Amanhã comigo. Vamos trabalhar um pouco sobre a questão dos direitos humanos fundamentais. Será que nós estamos em crise? Já passamos por crises semelhantes, professor Zeno? Ou estamos em uma crise diferente das outras? É papo para amanhã. Muito obrigado a todos vocês e uma boa noite a todos. Bom descanso. Obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Forte abraço.